This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. 0 account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. agenciadepodcast.com.br. A economia pode salvar um continente destruído? Qual é o limite para o imperialismo? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o Plano Marshall, um pacote de medidas feito pelo governo dos Estados Unidos que tentava salvar a economia da Europa e, ao mesmo tempo, se apresentava como uma solução contra o avanço do socialismo na Guerra Fria. O meu objetivo com esse episódio é, além de falar o que foi o Plano Marshall, te mostrar como diferentes países se comportaram depois da Segunda Guerra Mundial. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que pensar qual que é o papel da diplomacia em períodos conturbados e de crise. Desde o final do século XIX, parte da comunidade internacional estava se organizando para diminuir as tensões que estavam crescendo nesse período, sobretudo por conta do crescente nacionalismo. Um dos primeiros grupos que foram criados na ideia de representar um esforço internacional pela paz e pela cooperação foi o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, fundado em 1863. O idealizador do projeto foi um suíço chamado Jean-Henri Dunant, que à época batizou seu grupo de Comitê Internacional para Ajuda aos Militares Feridos. O nome foi alterado para o que conhecemos hoje em 1876, mas desde o início, a ideia do projeto era bem simples: oferecer suporte para todas as vítimas da guerra. Logo, a Cruz Vermelha era uma instituição que tentava promover a paz. Ainda no final do século XIX, a cidade de Haia, nos Países Baixos, sediou algumas reuniões entre países que estavam em conflito ou tinham questões em aberto. Essa cidade foi escolhida para sediar esses encontros por ser conhecida como uma região neutra. Em Haia aconteceram encontros que ficaram conhecidos como Convenções de Haia de 1899 e 1907. E em ambos os casos, países que estavam em lados opostos de uma questão foram levados para a mesa de negociações para chegarem a algum acordo. Inclusive, na conferência de 1907, o jurista brasileiro Rui Barbosa esteve na reunião e teve uma participação de destaque, sendo lembrado até hoje como um dos momentos mais importantes de toda a história da diplomacia brasileira. O Brasil se mostrou um país importantíssimo em todos esses acordos internacionais e vai ter um papel de destaque na criação da ONU. Tanto a criação da Cruz Vermelha quanto as convenções de Haia tinham como objetivo ser espaços de atuação política que visava promover a paz e resolver conflitos. Porém, o início do século XX se mostrou um momento extremamente delicado para muitos países, uma vez que as tensões que se acumularam décadas antes resultaram em um dos eventos mais catastróficos de toda a história, a Primeira Guerra Mundial. Aqui no feed do História em Meia Hora tem um episódio bem antigo sobre esse tema, inclusive é o episódio mais ouvido aqui do podcast. E nele eu apresento motivos do porquê que essa guerra é considerada uma das mais violentas e mortais de toda a história. Era muito nítido que algo precisava ser feito para reduzir o número de guerras, uma vez que boa parte do mundo estava passando por um momento de grande avanço tecnológico que foi convertido em inovações para a indústria militar.
Logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, no dia 18 de janeiro de 1919, 70 delegados representando 25 países foram à França para a chamada Conferência de Paz de Paris. Nesse momento, os países participantes acreditavam que uma maneira de garantir a paz de forma duradoura era punir exemplarmente os responsáveis pelo início da guerra. Foi dessa conferência que saíram as diretrizes que culminaram no Tratado de Versalhes, documento que imputou toda a culpa da Primeira Guerra Mundial na Alemanha e atribuiu multas e sanções pesadas ao país. A Conferência de Paz de Paris também serviu de base para a formação de uma instituição bem mais ampla e robusta, a Liga das Nações. Fundada em abril de 1919, a Liga nasceu com o objetivo de assegurar a paz a nível internacional. A Carta de Intenções da Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, foi assinada por 44 países, tendo o Brasil como um dos países fundadores. Essa organização resolveu algumas disputas territoriais e criou estruturas internacionais para áreas como aviação e controle de ópio. O problema era que, na prática, a Liga era fraca na representação da população que vivia em colônias, que na época representava quase metade do planeta, e também era fraca em questões que tratavam de crimes de potências, como Estados Unidos, União Soviética, Alemanha e Japão. A Liga das Nações não fazia muita coisa com essa galera, tá ligado? Em outras palavras, a Liga das Nações ignorava parte do mundo colonizado e passava pano para as ações dos poderosos. Ao mesmo tempo que a Liga das Nações tinha como desafio a promoção da paz, duas nações que foram duramente impactadas com as consequências da Primeira Guerra seriam um obstáculo para essa missão da entidade internacional. Na Itália, um homem chamado Benito Mussolini fundou, em 1919, uma organização chamada Feixe Italiano de Combate. E a palavra feixe em italiano se diz fascio. A escolha de Mussolini por esse nome não foi por acaso. O fascio era uma espécie de machado feito pela união de várias varetas presas por uma corda, que unificava e fortalecia os gravetos que individualmente seriam fracos. E sim, é dessa palavra fascio que veio o termo fascismo, usado a partir desse momento como um movimento e uma ideologia política. Os fascistas conseguiram criar na sociedade italiana um sentimento coletivo forte o suficiente para que boa parte da população acreditasse realmente que os inimigos do país dominariam a Itália em pouco tempo. Foi assim que Mussolini chegou ao poder. Com o crescimento dos grupos comunistas, socialistas e anarquistas, Mussolini resolveu partir para o ataque. Em 1920, eles invadiram a sede do Partido Comunista e queimaram os equipamentos da gráfica em que os jornais eram publicados. Esse ataque violento, ao contrário do imaginado, foi visto com bons olhos por parte da população. Como forma de resistência, os grupos ligados à esquerda italiana convocaram em 1922 uma grande greve geral. Isso fez Mussolini incitar os fascistas a responderem. E a resposta foi a famosa Marcha sobre Roma. O que estava acontecendo era um golpe de Estado. Uma coisa que precisa ficar bem clara aqui hoje é que parte da crítica do fascismo, e que fazia parte da população aceitar as suas ideias, era que a crise econômica na Itália estava tão grande que propostas radicais se tornaram viáveis. Quanto mais desesperada a situação está, mais aceitáveis ideias desesperadas parecem. E a coisa não parou por aí. Mussolini acabou influenciando outras regiões do mundo a seguirem o mesmo caminho. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities, so do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states.
O cenário de destruição da Itália foi apenas uma pequena demonstração do que ainda estava por vir. Sem dúvidas, o principal impactado pelas consequências da Primeira Guerra Mundial foi a Alemanha, que depois da guerra foi governada por um regime chamado República de Weimar, uma república de caráter liberal e que tentou se apresentar como a solução para os problemas do país. A República de Weimar não começou bem. Aceitar a assinatura do Tratado de Versalhes foi visto como um sinal de fraqueza por alguns setores mais radicais e conservadores da sociedade alemã, que fizeram protestos muitas vezes violentos contra a nova administração do país. O historiador Richard J. Evans disse o seguinte sobre a República de Weimar, abre aspas, as mudanças de governo na República de Weimar eram muito frequentes. Entre 13 de fevereiro de 1919 e 30 de janeiro de 1933, houve nada menos que 20 gabinetes diferentes, cada um durando em média 239 dias, ou pouco menos que 8 meses. Fecha aspas. Presta atenção nessa informação, pessoal. Imagina um país que em menos de 14 anos foi governado por 20 gabinetes diferentes. É como se trocássemos o Congresso Nacional Brasileiro a cada 8 meses. O problema disso é que essas mudanças constantes geram uma imensa instabilidade política. E quando uma sociedade tem instabilidade política, geralmente a instabilidade econômica vem junto. E como consequência disso, uma instabilidade social. Vocês vão perceber que será justamente isso que vai acontecer na Alemanha, mas já já a gente chega lá. Um dos principais beneficiados com toda essa instabilidade no país e na política será um partido fundado no dia 5 de janeiro de 1919. Eu tô falando do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido por nós como Partido Nazista. Uma das bases dos nazistas, sem dúvidas, era o antissemitismo. E isso ficou evidente na autobiografia publicada por Adolf Hitler em 1925, denominada A Minha Luta. Porém, eu quero focar um outro aspecto do nazismo, a economia. Na verdade, analisar com vocês de que forma esse partido usou um período de crise econômica para crescer. Um dos momentos mais delicados da Alemanha se deu a partir da crise de 29, conhecida também como quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou a Grande Depressão. A crise, sem dúvidas, abalou todo o mundo, mas cada país a recebeu de uma forma diferente. Na Alemanha, uma das formas que a população vivenciou essa crise foi através da desvalorização da sua moeda, o marco. Além da queda do valor da sua moeda, milhares de empresas fecharam. Richard J. Evans disse o seguinte, abre aspas, as companhias quebravam uma atrás da outra. A demanda americana de produtos importados entrou em colapso. Os bancos mergulharam na crise à medida que os seus investimentos desapareciam. Fecha aspas. Imagina esse cenário, moeda perdendo valor, empresas quebrando e até bancos indo à falência. Qual que foi o resultado? Pois é, desemprego. E não tem nada pior para um país do que uma taxa alta de desemprego. Pessoas sem ocupação facilmente são atraídas para a ilegalidade no momento de desespero. Quando a população está desempregada, o recolhimento de impostos diminui, então o próprio Estado entra em crise. É uma espécie de ciclo vicioso. E vocês sabem qual foi a porcentagem de desemprego da Alemanha? Quase 44% de toda a população alemã ficou desempregada. Isso entre 1929 a 32. Praticamente metade do país inteiro não tinha emprego. Isso é um número muito alto. Só para efeito de comparação, o historiador Eric Hobsbawm traz os seguintes números, abre aspas. No pior período da Depressão, 1932 a 33, 23% da força de trabalho britânica e belga, 24% da sueca, 27% da americana, 29% da austríaca, 31% da norueguesa e 32% da dinamarquesa não tinham emprego formal. Fecha aspas. Compara esses países com a Alemanha. A diferença era muito grande. E a resposta a esse cenário também foi. Foi exatamente nesse momento de crise que o Partido Nazista encontrou meios para crescer. E foi um crescimento meteórico. Eles ainda eram um partido com bases racistas antissemitas e que acreditavam em uma Alemanha forte e unida em torno do povo germânico.
Mas a diferença é que com essa crise, eles ganharam cada vez mais apoio popular. Foi muito fácil para o Hitler e os seus companheiros apontar os culpados para a crise econômica do país. Na eleição presidencial de 1932, Hitler ficou em segundo lugar. Ele obteve 32% dos votos, perdendo para Paul von Hindenburg, um general de 82 anos que participou da Primeira Guerra e que foi convencido a participar da campanha eleitoral porque, segundo diziam, só ele poderia parar Hitler. Mas como 32% da população é uma fatia larga da sociedade, Hindenburg achou que uma forma de apaziguar os ânimos seria convidando Hitler para ser chanceler da Alemanha. Apenas 4 semanas após a eleição de Hitler, o parlamento da Alemanha, o Reichstag, pegou fogo. Os nazistas colocaram a culpa por esse ato terrorista nos comunistas, mas até hoje não sabemos se de fato foram os comunistas ou se os próprios nazistas fraudaram esse atentado. Fato é que depois desse atentado, Hitler pressionou o presidente Paul von Hindenburg a assinar um decreto que permitiria ao governo prender aqueles deputados que, supostamente, tinham ligação com o incêndio. E durante esse processo, Hitler consegue manobrar politicamente mecanismos jurídicos para que ele assumisse o poder da Alemanha como um ditador. Tem um episódio no podcast chamado Nazismo, onde eu explico melhor como que isso aconteceu. Mas, de qualquer forma, foi a partir da chegada desse grupo ao poder que, através de suas políticas racistas e expansionistas, o mundo foi levado para uma nova guerra de proporções mundiais. Da mesma forma que uma grande crise econômica foi a catalisadora dos grandes movimentos autoritários que destruíram a Europa, o fascismo e o nazismo. Porém, com a Segunda Guerra Mundial e o fim desse conflito, o mundo seria transportado para uma nova realidade em que 2 potências mundiais iriam disputar espaço na dinâmica internacional, e a economia teria um papel central para evitar que o que aconteceu na Itália e na Alemanha se repetisse. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como os Estados Unidos entram nesse cenário, sendo um dos principais fiadores desse novo processo, e de que forma a diplomacia seria usada como uma arma durante a Guerra Fria. Mas vem um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerra, paranoia, liderança, hegemonia, bancos, alianças e socialismo. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. A gravidade da situação que confronta o mundo hoje exige o meu comparecimento perante uma sessão conjunta do Congresso. A política externa e a segurança nacional desse país estão envolvidas. Um aspecto da situação atual que desejo apresentar a vocês nesse momento para sua consideração e decisão diz respeito à Grécia e à Turquia. Os Estados Unidos receberam do governo grego um apelo urgente por assistência financeira e econômica. Se não ajudarmos a Grécia e a Turquia neste momento fatídico, o efeito será de longo alcance tanto no Ocidente quanto no Oriente. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. Ele falou isso para o Congresso dos Estados Unidos no dia 12 de março de 1947. Esse discurso não foi feito no vácuo. Na verdade, é bem o contrário. Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como principal potência e grande credor do sistema internacional, pois durante o conflito, eles foram os principais financiadores e fornecedores de armamentos aos aliados. Um fator que contribuiu para esse ponto foi a ausência de combates em solo estadunidense, poupando as indústrias do país.
Com os esforços de guerra, a produção dos Estados Unidos alcançou índices recordes, e a contínua exportação estava diretamente relacionada com a necessidade que os europeus tinham de fornecimento de produtos. Diante desse cenário, a situação era mais ou menos a seguinte: o mercado interno dos Estados Unidos não daria conta de suprir toda a produção industrial, e a Europa não tinha meios de conseguir tantos dólares para comprar os itens no pós-guerra. Por esse motivo, representantes de 44 países se reuniram em julho de 1944 em Bretton Woods, nos Estados Unidos. O objetivo dessa reunião era criar novas regras e instituições monetárias formais no âmbito internacional, que conseguissem mediar relações comerciais. Olha só como que a pesquisadora Silvana Aline Soares Simon resume as propostas apresentadas nessa reunião, abre aspas. O arcabouço intelectual dessas discussões foi fornecido pelo renomado economista inglês John Maynard Keynes e pelo norte-americano Harry Dexter White, assessor técnico do secretário do Tesouro americano, Henry Morgenthau. As duas propostas tinham o intuito de evitar uma nova depressão, como as dos anos 1930. No entanto, a despeito do objetivo semelhante, Keynes e White tinham visões distintas que traziam em seu bojo, além de concepções próprias de mercado, os interesses dos seus países. Fecha aspas. Após várias negociações, as propostas do White prevaleceram e foram criadas duas instituições, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e o Fundo Monetário Internacional. Os acordos feitos em Bretton Woods estabeleceram uma nova forma de padronizar as relações comerciais e financeiras no cenário internacional, tornando como base o dólar. Só tinha um porém. Existia um certo arranjo de países que não era muito afeito a esse tipo de moeda ou de sistema financeiro, a União Soviética. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, os Estados Unidos e a União Soviética logo despontaram como as duas principais potências globais. O objetivo dessas duas forças era exportar o seu sistema político e ideológico, tendo os Estados Unidos como símbolo do capitalismo e os soviéticos como representantes do socialismo. Com o fim da guerra, a classe política dos Estados Unidos entendia que garantir a estabilidade econômica da Europa era a única solução para evitar novos governos autoritários de características fascistas e, ao mesmo tempo, barrar o avanço do socialismo. O problema era que as duas instituições criadas a partir das reuniões em Bretton Woods não foram capazes de promover essa barreira econômica. Era necessário algo mais forte. Para muitos historiadores, o que deu início à Guerra Fria foi a chamada Doutrina Truman, postura do presidente dos Estados Unidos, que consistia em dividir o mundo em dois polos. O presidente Truman usava o discurso de defesa estadunidense dos povos livres, que para isso deveria existir o combate aberto ao comunismo, e os Estados Unidos seriam os únicos capazes de realizar essa missão. A doutrina Truman ainda pode ser definida como a reafirmação dos interesses dos Estados Unidos em vigiar a política interna dos demais países europeus e assegurar que a participação deles no novo sistema financeiro fosse implementada. Foi dentro dessas condições que, em 1947, a administração Truman anunciou um novo projeto, o Plano de Reconstrução Europeu, mais conhecido como Plano Marshall. O plano recebeu esse nome por conta da idealização e da participação ativa de um general chamado George C. Marshall. O Plano Marshall consistia em uma política de estabilização econômica dos países europeus. Uma coisa que chama a atenção é o fato de serem evidentes as semelhanças entre o Plano de Reconstrução Europeia e a proposta de John M. Keynes em Bretton Woods, mas que foi rejeitada pelos próprios Estados Unidos em 1944. Dentre os objetivos principais do Plano Marshall estavam a expansão do comércio internacional, a garantia da estabilidade financeira interna e o desenvolvimento da cooperação econômica europeia. Para atingir esse último ponto, se criou a União Europeia de Pagamentos, onde as moedas se tornavam únicas para a realização de negócios. Era a origem de uma moeda em comum para a União Europeia. De forma mais direta, podemos dizer que o Plano Marshall previa a concessão de empréstimos a juros baixos aos governos europeus, para que adquirissem mercadorias dos Estados Unidos.
Os países que aceitavam o Plano Marshall deveriam, em contrapartida, abrirem as suas economias aos investimentos estadunidenses. Essa abertura representava o abandono de parte da soberania desses países. Assim, além de permitir a manutenção do nível de produção conseguido com a guerra, o Plano Marshall serviria como estímulo aos negócios privados e ao crescimento econômico dos Estados Unidos. As grandes empresas exportadoras dos Estados Unidos deram suporte à massiva ajuda fornecida aos europeus, com vistas a estimular reformas financeiras e investimentos econômicos internacionais, uma vez que isso também seria positivo para esse setor. Na perspectiva do governo dos Estados Unidos, dentre os objetivos do Plano Marshall, os mais importantes eram a recuperação da atividade econômica europeia e a retomada das trocas comerciais com os Estados Unidos. Se desejava, acima de tudo, consolidar o capitalismo na Europa Ocidental. O Plano Marshall incluía a oferta não somente de dinheiro, mas também de maquinário, matéria-prima e peritos em tecnologia dos Estados Unidos. Além disso, as nações europeias deveriam se ajudar mutuamente para usar bem esses recursos recebidos. Como bem observa o economista Barry Eichengreen, abre aspas, o Plano Marshall impunha uma escolha entre economia planificada ou economia de mercado. Os países que aceitavam a ajuda oriunda do plano assinavam acordos bilaterais com os Estados Unidos e se comprometiam a estabilizar as tarifas de comércio e a balança de pagamentos. Os norte-americanos perceberam que, por meio dessas medidas exigidas da Europa em troca da ajuda recebida, haveria ganhos mútuos, uma vez que os beneficiários do plano se recuperariam, ao passo que os Estados Unidos ganhariam aliados políticos e parceiros comerciais economicamente fortes. Fecha aspas. Esse ponto é muito importante para compreender não só o Plano Marshall, como os primeiros anos da Guerra Fria. Como vimos na primeira metade do episódio, o caos financeiro gerou instabilidade política, e isso foi um terreno fértil para que movimentos autoritários ganhassem espaço. Tudo isso foi o contexto do pós-Primeira Guerra Mundial. Com o Plano Marshall, os Estados Unidos queriam evitar que isso acontecesse mais uma vez, ao mesmo tempo que sufocava qualquer chance de crescimento de propostas socialistas no Ocidente europeu. Por mais que esse fosse o foco, existia uma boa apresentação midiática para que a proposta fosse bem aceita. Com isso, eu quero dizer que nessa luta dos Estados Unidos para que o modelo capitalista prevalecesse, o Plano Marshall apresentava uma grande vantagem, porque ele não foi apresentado como um instrumento contra a União Soviética e as ideias socialistas, e sim como uma forma de ajuda aos países europeus. Como é possível observar no discurso proferido por George Marshall, ao apresentar o plano, as diretrizes propostas não eram imbuídas de confrontos aos soviéticos, ou até a exclusão de qualquer país da Europa, mas da boa vontade dos Estados Unidos em ajudar os povos desse continente, que passavam por uma forte crise. Se liga só, abre aspas. Nossa política não é dirigida contra algum país ou doutrina, mas contra fome, pobreza, desespero e caos. Seu propósito deve ser o renascimento de uma economia de trabalho no mundo, de forma a permitir a emergência de condições político-sociais em que instituições livres possam existir. Todo o governo que estiver disposto a ajudar na tarefa de recuperação encontrará total cooperação, tenho certeza, por parte do governo dos Estados Unidos. Fecha aspas. O plano foi proposto a todos os países europeus, inclusive a União Soviética, que não aceitou para não se alinhar aos Estados Unidos e à sua vertente econômica. Os Estados Unidos conseguiram atingir os seus objetivos, mantendo uma boa imagem no sistema internacional, ao passo que ofereceram o Plano Marshall como uma ajuda humanitária e de reconstrução a todos os países da Europa. Foi possível, igualmente, atender aos objetivos do capital privado dos Estados Unidos, que, em sua maioria, se instituiu com os esforços de guerra, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, tinha urgência em preencher o vácuo deixado pela incapacidade da Europa em continuar saldando as suas importações. Dessa forma, podemos concluir que o Plano Marshall foi bem sucedido e possibilitou que os países da Europa Ocidental desfrutassem de um crescimento econômico relativamente significativo nas décadas após o fim da guerra,
além do fato de estabelecer os Estados Unidos como a nova potência mundial ao lado da União Soviética. Outros desdobramentos importantes para o Plano Marshall foi a criação da OSCE, a Organização para a Cooperação Econômica Europeia, e a criação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OSCE entrou em vigor em 16 de abril de 1948 e teve o objetivo de coordenar a distribuição dos fundos empregados pelos Estados Unidos e integrar os países europeus diretamente envolvidos com os investimentos. Em 1957, com o Tratado de Roma, a estrutura da Cooperação Econômica Europeia evoluiria para o Mercado Comum Europeu e depois para a União Europeia. Já a OTAN foi criada oficialmente em abril de 1949 e era uma aliança militar que tinha por objetivo integrar militarmente e consolidar a estrutura dos Estados-nação europeus financiados pelo Plano Marshall, além, é claro, de defender a Europa de um eventual avanço soviético. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama ONU, o segundo se chama Guerra Fria e o terceiro se chama OTAN. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história do Plano Marshall, estamos falando de uma iniciativa dos Estados Unidos implementada após a Segunda Guerra Mundial, que visava ajudar a reconstruir a Europa que estava devastada pelo conflito. Oficialmente chamado de Programa de Recuperação Europeia, ele foi proposto pelo então secretário de Estado dos Estados Unidos, George C. Marshall, em 1947, com o objetivo de reativar as economias europeias, impedir a expansão do comunismo e fortalecer as democracias ocidentais. O plano envolveu o envio de 13 bilhões de dólares em assistência financeira e material para diversos países europeus, incluindo Reino Unido, França, Alemanha Ocidental, Itália, Países Baixos e outros. A ajuda foi usada para reconstruir infraestruturas, modernizar indústrias e melhorar as condições de vida, acelerando o processo de recuperação econômica. Além do aspecto econômico, o Plano Marshall teve implicações geopolíticas. Ele ajudou a consolidar a liderança dos Estados Unidos no Ocidente e marcou o início da Guerra Fria, já que a União Soviética rejeitou a ajuda e impediu que os seus países satélites participassem, porque eles próprios desenvolveram o projeto socialista de recuperação pós-guerra, o Comecon. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!